Olá, aqui é a Ana, novamente com uma aula baseada no excelente livro Why Don't Students Like School? O assunto de hoje é um tanto quanto polêmico, uma vez que eu vou discutir por que os chamados estilos de aprendizagem não fazem a menor diferença na aprendizagem em geral. É bem possível que eu aborreça algumas pessoas com essa conversa, mas o Willingham faz uma excelente defesa das suas ideias a respeito desse assunto no livro. E eu vou tentar reproduzir essa defesa aqui. Porque eu acho que o que ele diz sobre, ou na verdade contra, as diversas teorias de estilos de aprendizagem faz todo sentido. Para começar, ele mostra que existem muitos esquemas de classificação de estilos de aprendizagem ou estilos de aprendizes. O mais conhecido desses esquemas é aquele que divide as pessoas entre aprendizes visuais, auditivos ou sinestésicos. Você certamente já ouviu falar disso. E o que o Willingham e outros neurocientistas defendem é que essas classificações indicam apenas preferências ou tipos de memórias que são mais ou menos eficientes em algumas pessoas. Ou seja, de fato, existem pessoas que têm uma memória visual muito boa, outras que têm uma memória auditiva mais afiada e assim por diante. Mas isso não quer dizer que essas pessoas devem aprender tudo pela via visual ou auditiva, por exemplo. Isso é totalmente contra o que muita gente ligada à educação defende. Mas dados científicos são dados científicos, né? Então vamos ver o que eles dizem. Primeiro, a gente tem que pensar em qual é a previsão dessa teoria dos tipos de aprendizes em determinadas situações. Depois que as previsões são compreendidas, a hora é de ir a campo e verificar se a previsão se concretiza. Então, a grande previsão da teoria dos diferentes estilos é que diferentes alunos aprendem melhor o mesmo conteúdo se ele for apresentado dentro do seu estilo preferido. E o que dizem os experimentos? Bom, foram feitos alguns experimentos assim. Pessoas teoricamente com diferentes estilos de aprendizagem foram apresentadas a listas de palavras para memorizar de duas formas. Uma na forma escrita, que seria melhor para os chamados aprendizes visuais. E a outra na forma de áudio, que facilitaria a vida dos aprendizes auditivos, pelo menos a princípio. O problema é que os pesquisadores não conseguiram identificar nenhuma diferença significativa entre a qualidade da memorização dessas palavras, independente da relação entre o estilo do aprendiz e o formato em que ele recebia a lista. Antes de explicar por que isso acontece, eu queria ressaltar que normalmente esse tipo de conclusão nunca vem de um experimento só, tá? O que acontece é que diversos pesquisadores começam a fazer experimentos similares, mas totalmente independentes, e encontrar os mesmos resultados. Aí só nesses casos, em que todo mundo começa a achar os mesmos resultados, é que se considera que aquele indício experimental mostrado por aquele tipo de experimento é seguro. Bom, então vamos tentar entender por que pessoas diferentes aprendem uma lista de palavras independentemente da forma e do seu estilo preferido de aprendizagem. Isso acontece porque quando as pessoas tentam memorizar uma lista de palavras, elas raciocinam em cima do significado, não da forma das letras ou do som das palavras. Por isso, o suposto estilo de aprendizagem, se é que ele existe, não vai fazer a menor diferença. Como na maior parte dos conteúdos, o raciocínio que leva ao aprendizado efetivamente está intimamente ligado ao significado daquilo que se está aprendendo, pode-se supor com uma boa margem de certeza que os estilos de aprendizagem não afetam significativamente a compreensão e a retenção do conhecimento, na grande maioria dos casos. Um outro exemplo disso é quando você aprende um determinado assunto através de várias fontes de informação. Algumas podem ser puro texto, outras podem ser imagens, de repente você também vê um filme sobre o assunto. Uma parte dessas fontes pode até estar em outra língua, por exemplo. Se depois de algum estudo você tiver que escrever sobre o assunto, dificilmente você vai lembrar de onde saíram aquelas informações que você começa a tirar da cartola para criar o seu texto. Também não vai lembrar em que formato elas estavam. Se era áudio, se era vídeo, se era texto, e muito menos em que língua aquela informação foi passada para você. Tudo isso porque o que você está preocupado na hora que você está aprendendo é com o significado. Aí você esquece a forma em que aquela informação foi passada, uma vez que você apreende o significado. E quais as implicações práticas de tudo isso? Na verdade, as consequências são muito simples.
Para aprender alguma coisa, você tem que adequar a forma ao conteúdo, não ao estilo de aprendizagem de cada pessoa. Ou seja, se você quer aprender música, o melhor mesmo é ouvir música ou praticar um instrumento. Se você quer aprender matemática, o melhor é pegar aquela lista de problemas para resolver e parar de pensar em inventar uma música sobre o assunto, que isso vai ser muito menos eficiente. Bom, para finalizar, um outro exemplo legal que eu acho que desmonta essa ideia de estilos é o da geografia. Para aprender o mapa de uma região, a pessoa tem que ver e analisar esse mapa várias vezes. Mesmo que ela tenha uma memória auditiva fantástica, ficar falando sobre a forma do mapa certamente não vai ser lá muito útil para entender o mapa, né? Enfim, eu espero ter defendido a ideia de que os estilos de aprendizagem, na verdade, não fazem diferença na hora de aprender alguma coisa. Para mim, essa conclusão faz todo sentido, mas se você não concorda com ela, não tem problema. Pode brigar comigo lá nos comentários. O máximo que pode acontecer é a gente ter uma saudável discussão sobre o tema, né? Dito isso, muito obrigado por ter assistido mais essa videoaula e até a próxima.